Olá, amigos e amigas que assistem à TV Câmara. Voltamos a apresentar aqui o nosso programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã. No primeiro bloco, o professor André Reis, da Unesp de Tupã, nos contou uma história linda, inspiradora e motivadora, que inspirou muito a mim e espero que vocês aí de casa também possam se sentir assim inspirados e motivados. No segundo bloco agora vamos falar um pouco sobre uma premiação importantíssima que o professor André recebeu agora recentemente. Professor André, pode contar para a gente um pouquinho dessa premiação, o que é essa fundação e qual a importância desse prêmio para a Unesp e para a Tupã também? Claro. Esse ano nós tivemos uma grande premiação, né? Eu acredito que é a maior premiação da minha carreira até hoje, né? Onde a Fundação Peter Murani, ela é uma fundação que financia, né? Que ela gosta de prestigiar trabalhos relevantes relacionados à alimentação e saúde humana. Né? Eu tenho um aluno de doutorado, Vinícius Martins Silva. O Vinícius tem trabalhado com adubação de feijão calpi. Aí eu falei assim, professor, mas por que feijão calpi? Se nós pensarmos hoje em termos de desnutrição humana, o maior problema hoje no Brasil, onde se localiza? Centraliza na região nordeste do Brasil, é onde tem maior problema com desnutrição humana. E o feijão calpi, ele é uma das principais culturas daquela região, é uma das principais fontes de proteína. Então, se nós pegarmos algo que já é consumido na região e melhorarmos a qualidade química, bioquímica, então quando nós ingerirmos esse alimento enriquecido, vai ter mais nutriente disponível para o organismo humano e, consequentemente, você está fazendo uma melhoria na saúde da pessoa. Então, esse trabalho é chamado biofortificação agronômica. O que significa isso? É transgenia? Não. Nós utilizamos técnicas agronômicas para desenvolvimento de fertilizantes para aplicar no momento, na fase fenológica da planta estratégica para que esse elemento migre na parte comestível. Então, nós temos muitos trabalhos realizados com arroz, com feijão, com soja, com feijão calpi, com alface, com trigo, onde o objetivo é aumentar, enriquecer o quê? A parte comestível. A planta, ela não faz milagre, né? O que acontece? Toda planta, ela tem ali o sistema radicular, que fica no solo, e se o solo é pobre, a planta não tem como, ela não faz mágica. Então, para a planta crescer com a alta nutrição, tem que ter os nutrientes disponíveis para ela poder absorver pela raiz. Então, o que nós fazemos é melhorar as qualidades químicas, físicas e biológicas de um solo, deixa um solo fértil, para que quando colocamos essa planta tenha a capacidade de absorver o nutriente do solo, translocar esse nutriente para o grão, e aumentando não só a produtividade da cultura, mas também a qualidade química, né, a qualidade bioquímica desse alimento. Então, hoje, a população, só para vocês terem ideia, mais de 1,5 bilhões de pessoas são deficientes em selênio. Um terço da população mundial, 1 a cada 3, 4 pessoas, apresenta deficiência de zinco. Por que isso acontece? Porque nós nos alimentamos com alimentos com uma baixa qualidade química. Então, o arroz, o feijão, o alimento que nós consumimos, nós estamos consumindo os carboidratos, praticamente. Né? Interessante, André. E nutrientes que são essenciais para o corpo humano, não tem. Por que não tem? Porque ao longo do desenvolvimento para aumento de produtividade, esses nutrientes aumentou a produção, aumentou o número de grão por planta, só que o nutriente no solo é o mesmo. Então acontece um efeito de diluição. Então o que acontece? Hoje nós sofremos de um grande problema chamado fome oculta. O que significa fome oculta? A barriga às vezes está cheia, só que o organismo precisa de nutrientes para completar todo o sistema bioquímico do organismo humano. Então, por exemplo, deficiência de ferro causa anemia. Então, mulheres em gestação, por exemplo, elas têm que tomar tablet de ferro, ácido fólico, para aumentar a retenção de ferro. Por quê? O ferro ele é extremamente importante para o organismo humano. Sem ferro não tem vida.
Sem selênio não tem vida para humanos e animais. Então, são nutrientes que são, de fato, essenciais para poder completar o ciclo de vida. Então, nós desenvolvemos essa pesquisa com o feijão calpi. Nós deixamos esse feijão calpi com uma qualidade nutricional muito alta e quando a pessoa come esse feijão calpi, o selênio vai estar disponível no organismo da pessoa. Então, o selênio ele é um nutriente responsável por evitar radicais livres, né? Que é o que faz com que nós envelhecemos, a senescência, né? Então, ele ativa um grupo de enzimas que vai retardar o envelhecimento precoce, tanto do animal quanto do homem, né? Então, prevenindo vários tipos de câncer. Então, hoje a nossa temática de estudo é o quê? É aumentar a qualidade nutricional, né, pelo aumento de proteína, aumento de cálcio. Cálcio é super importante para a formação dos ossos. Então, uma criança que está em formação, em crescimento, o cálcio ele é super importante. Então, nós aumentamos a biodisponibilidade de cálcio nas culturas, de ferro, de selênio, de zinco, ou seja, elementos que são essenciais tanto para a saúde humana quanto para a saúde animal. Excelente, André. Então, e esse projeto que vocês realizaram, então, é uma biofortificação com foco mais no selênio, então. Esse estudo que nós recebemos a premiação foi com foco no selênio. Interessante. Por que o selênio é super importante? Porque os solos do Brasil são muito pobres nesse elemento. Né? O alimento que mais tem selênio no mundo, você sabe qual que é? Não sei. Você de casa aí, será que você sabe? Conta pra gente, André. É a castanha do Brasil, a castanha do Pará. Ah, é? Essa castanheira, ela cresce numa região amazônica e a formação rochosa da região amazônica, ela tem uma alta concentração, uma média concentração de selênio no solo. Então, essa planta específica, ela tem a capacidade de absorver o selênio do solo, transportar isso para nós e aquilo ali é a maior fonte de selênio. Os americanos, os europeus, eles são loucos para adquirir esse produto. Por quê? Porque é a maior fonte de selênio que tem para a alimentação humana. Interessante, André. E essa preocupação em consumir alimentos ricos em selênio é uma preocupação que a gente tem não só no Nordeste brasileiro, como você fez esse trabalho, essa pesquisa, mas também é uma preocupação no mundo? Com certeza, porque em várias partes do mundo, o que acontece? Não tem o selênio no solo, né? Por que não tem o selênio no solo? Isso aí é devido à formação do solo, né? Alguns países, alguma parte dos estados, mesmo dentro do Brasil, tem áreas que você tem uma formação rochosa com alta concentração de minerais e durante o processo com água, sol e temperatura, esse solo ele começa a ser degradado, ou seja, aí chove, parte desse elemento é lixiviado, se perde. Sim. Então, nós temos que fazer um manejo adequado desse solo para manter sempre a questão física, química e biológica, né? Nós deixarmos uma produção sustentável, fazemos agricultura de uma forma muito sustentável. Antigamente, como que era feita a agricultura? O pessoal abria uma mata, plantava arroz 2, 3, 4 anos, ficou infértil, aí desmatava outra área, cultivava mais 5 anos, ficava infértil, e aí foi desmatando e virou o Brasil que nós temos hoje. Só que com um avanço da tecnologia, principalmente para essa parte de desenvolvimento de fertilizante, hoje você consegue produzir na mesma área sem precisar se mudar. É só você aplicar a tecnologia existente, né? As técnicas que nós desenvolvemos ao longo dos anos aí, investimento em pesquisa, né? A pesquisa é o que eu falo. A educação, o conhecimento, ele pode mudar a vida das pessoas e como de fato muda. Com certeza, mudou a sua vida e assim também como a desse seu aluno, né, André? E para você aí de casa que está muito interessado sobre esse assunto, o professor André Reis e o seu aluno de doutorado gravaram um vídeo no seu ambiente de pesquisa, tá? Vale ressaltar que esse vídeo foi gravado antes da declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, então você de casa vai ver que o professor André e o seu aluno estão próximos sem fazer uso de máscara.
É importante deixar isso claro para o pessoal de casa também, né, André? Tá, estamos vivendo esse momento de pandemia, vale reforçar aí toda essa orientação, também passada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, quanto ao uso e obrigatoriedade de máscara. Então, esse vídeo ele já foi gravado antes dessa declaração de pandemia, ok? Você de casa, então, vai assistir esse vídeo para saber um pouquinho mais dessa pesquisa do professor André. Meu nome é André Rodrigues dos Reis, eu sou professor de Fisiologia Vegetal na Unesp. Boa tarde, meu nome é Vinícius Martins Silva, eu sou aluno de doutorado do professor André e hoje nós estamos aqui para falar do nosso trabalho, que é com biofortificação agronômica do feijão calpi com selênio. A biofortificação agronômica ela é a prática de aplicação de fertilizantes contendo micronutrientes que são essenciais para a saúde do homem, como por exemplo o ferro, o zinco, o selênio, o iodo e outros nutrientes. A aplicação ela pode ser feita tanto via solo ou então quanto via foliar, no caso de fertilizantes líquidos. Então a planta, pelo sistema radicular, ela vai absorver esses nutrientes, ou pela folha, a folha também, a absorção foliar, o nutriente ele é translocado até os grãos do feijão calpi, que são as partes comestíveis da cultura. No nosso caso, a gente escolheu trabalhar com essa cultura, com o feijão calpi, porque ela é uma planta muito rústica. Ela, apesar dela responder bem à aplicação de fertilizantes, quando você produz feijão calpi em condições de estresse hídrico, em condições de baixa tecnificação, ela produz uma quantidade considerável de grãos. E por conta disso, ela é uma fonte muito importante de proteína em locais carentes, em regiões áridas, como é o caso do sertão e do nordeste do nosso país, onde o feijão calpi ele é uma das principais fontes de proteína que a gente tem. Então a gente está procurando levar o selênio para o grão do feijão calpi para fornecer selênio na dieta das pessoas dessas regiões. Nós trabalhamos com selênio porque o selênio ele é um elemento muito escasso na maioria dos solos ácidos do mundo. Então mais de 1 bilhão de pessoas apresentam deficiência de selênio. O nosso grupo de pesquisa tem trabalhado com coleta de solo em vários estados do Brasil e em muitos dos estados a gente não consegue nem quantificar a concentração de selênio no solo. Então, o selênio, a gente tem algumas evidências de que o selênio, a população brasileira apresenta uma certa deficiência de selênio, então a gente procura estabelecer doses ideais de selênio, no caso, para o feijão calpi. O selênio, na deficiência de selênio no solo, causa deficiência de selênio em humanos, porque os humanos, nós ingerimos os nutrientes através dos alimentos. Então, se o alimento está deficiente em selênio, então o humano, consequentemente, vai apresentar essa deficiência também. É importante destacar que a toxidez do selênio também é algo importante. Então, se a gente aplicar selênio demais no solo, a planta vai absorver muito selênio e isso pode ocasionar toxidez em humanos. Então, a gente está procurando estabelecer uma dose ideal de selênio para aplicar nas culturas, através da biofortificação agronômica. Sim, por isso a importância de quando a gente estuda a biofortificação, a gente tem que levar em consideração o equilíbrio e aplicar o selênio de modo a não exceder o limite superior que vai trazer os problemas de toxicidade. No nosso caso, no nosso trabalho, nós acreditamos que ele é um trabalho inovador, porque além da gente trabalhar com a concentração do selênio nos grãos, nós também estamos estudando alguns outros fatores, como por exemplo, nós observamos que em alguns experimentos, que quando você aplica o selênio, os grãos da planta, antes deles chegarem na fase de maturação, os grãos, quando eles ainda estão em desenvolvimento, eles apresentam concentrações menores de fitato. O fitato, ele é um composto fosfatado, e quando nós ingerimos o fitato, ele vai complexar outros elementos no nosso organismo, como por exemplo o ferro e o zinco, e esses elementos eles não vão ser absorvidos, não vão ser assimilados pelo nosso corpo. Ou seja, ele é um antinutriente. E quando a gente aplica o selênio, nós observamos uma redução desse fitato, quando o grão ainda é jovem. Então é mais um adicional do efeito do selênio no feijão calpi. O trabalho do Vinícius ele é inovador porque nós acreditamos que é o primeiro trabalho com biofortificação de calpi no Brasil. E como ele já explicou, o calpi é o principal alimento na região nordeste do Brasil. Esse aqui é o grão que é utilizado na culinária, né? E
O Vinícius ele fez por vários anos experimentos de campo e ele estabeleceu doses adequadas, doses ideais para que a planta absorva o nutriente do solo, acumule aqui no grão de forma segura, de forma que a população não venha apresentar nenhum tipo de toxidez. Esse trabalho dele, inclusive, já foi publicado na Journal of Food of Science and Agriculture. E agora, o Vinícius ele está estudando, nós damos continuidade nesse trabalho, né? O Vinícius agora está estudando a interação do selênio com o enxofre. O enxofre é muito importante porque ele faz parte da síntese de metionina e cisteína. Então, o selênio, como quimicamente ele é muito parecido com o enxofre, o selênio, quando entra em contato com a planta, ele faz a formação de novos aminoácidos, como a selenocisteína e a selenometionina, que são aminoácidos, são compostos aí já comprovadamente, comprovados que tem muita ação anticancerígena, né? E agora o projeto do Vinícius, a continuidade, ele está estudando nós estamos estudando agora a parte como que o selênio sai do solo e vai para a planta. Como que a planta absorve o selênio do solo via folha e é translocado via grão. Então ele está fazendo agora a parte toda a expressão gênica para a gente entender os mecanismos moleculares de como isso funciona para futuros trabalhos de melhoramento genético na planta. O nosso trabalho, a gente acredita que ele tem um cunho social muito importante, justamente pelo feijão calpi ser tão importante em regiões carentes. E nós percebemos que a Fundação Peter Murani percebeu essa importância desse trabalho, conseguiu reconhecer o valor desse tipo de trabalho. Então nós agradecemos a confiança que estão depositando na nossa pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, como vocês puderam assistir esse vídeo bem explicativo realizado pelo professor André no ambiente de pesquisa, vale ressaltar que esse projeto foi um projeto escolhido dentre as 34 unidades da Unesp. Essa premiação é uma premiação inédita para a Unesp, inédita também para a Unesp de Tupã. Vale reforçar que estamos levando aqui também o nome da nossa cidade junto com esse projeto do professor André. A cidade está sendo reconhecida. Você gostaria de falar um pouquinho mais dessa premiação, André? O que ela representa para a Unesp? Para a Unesp ela é um marco muito importante, porque é a premiação mais importante na área de alimentação humana, né? Alimentação e saúde humana. E a Unesp, se eu não me engano, é a primeira vez que a Unesp recebe. A Fundação Peter Murani, ela faz premiações desde 1999 e somente agora que nós fomos agraciados aí, né? Eu tenho que deixar meu agradecimento também para a Unesp. Entre todas as unidades da Unesp, a Unesp selecionou o nosso trabalho e essa fundação, cada universidade só pode indicar um trabalho. Muito bem. E a Unesp fez a indicação do nosso trabalho, o trabalho do Vinícius, que trabalhou arduamente e merece todo o reconhecimento para gerar essa informação, para gerar esse conhecimento que pode melhorar a saúde das pessoas. E a qualidade de vida das pessoas também lá no nosso querido Nordeste, né? Na verdade, qualquer outra região. Exato, muito bem. André, o nosso bate-papo aqui hoje foi excelente. Acredito que o pessoal de casa ficou fascinado, inspirado, motivado com a sua história de vida. Assim também em saber um pouco mais aí do trabalho que nós estamos realizando aqui na Unesp de Tupã, que o professor André Reis tem realizado junto com seus alunos de mestrado, doutorado. Professor André, meus parabéns, obrigado pela sua presença aqui. Fica à vontade para deixar uma mensagem para o pessoal de casa. Claro. Gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa, principalmente para os jovens, né? Que às vezes nesse momento de pandemia nós estamos passando por algumas incertezas, as pessoas estão mais ansiosas. Nunca desista dos seus sonhos, né? E nunca deixe de estudar, porque o estudo, assim como mudou a minha vida, eu saí de um sítio sem condições, com condições precárias, e hoje eu sou docente, né? Eu sou professor de uma das universidades mais importantes do país. Então, tudo isso eu consegui através do estudo, né? Às vezes você pensa, estudar é chato, cansa, mas é uma grande oportunidade que você tem para mudar a sua condição de vida, né? Então, esse toque principalmente para os jovens, que nunca desista dos seus sonhos. Obrigado, professor André, mais uma vez.
muito obrigado também por abrilhantar o nosso programa com a sua história. Meus parabéns, André. Obrigado, professor Paulo. Para você aí de casa, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência também. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Um abraço, fiquem com Deus.